Fala tricolores, sejam todos bem-vindos ao canal. Bom, o choro na mídia não para, dessa vez foi contra o Bahia. Agora o choro é porque o trio da arbitragem era paulista e Rogério Caboclo, tá tudo arrumado pro São Paulo, é a mesma ladainha de sempre. Um jogo que teve aí várias surpresas, né? Teve de tudo nesse jogo, teve 7 gols, teve 2 viradas, teve um ato nojento de racismo, né? Que parece que vai dar até delegacia isso, né? Vai pra justiça. E mais uma vez o São Paulo envolvido em polêmica aí, mesmo sem participar da polêmica, né? Mas é citado, beneficiado São Paulo, porque o trio da arbitragem paulista, e ninguém fala sobre os cariocas que apitaram os jogos do São Paulo, né? Inclusive aquele jogo do Ceará lá, do São Paulo contra o Ceará, do segundo turno agora, que teve um erro claro de direito, um jogo passivo de anulação, que o árbitro era carioca e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Esse time do Flamengo é desse jeito mesmo. Quando estava disputando o título com o Palmeiras em 2016, foi a mesma coisa. Na época era o Marco Polo Del Nero lá, né? Que era o presidente da CBF. E ele era conselheiro do Palmeiras. E ficou um chororô danado também, falando que eles queriam arrumar pro Palmeiras e... Enfim. São Paulo não pode cair nessa, tem que focar 100% nele, esquece essas conversinhas aí que tem, isso é papo de perdedor. O Flamengo que não se deu bem contra o São Paulo esse ano, e aliás já faz tempo que o Flamengo não se dá bem contra o São Paulo, é um freguês danado de carteirinha. E o que me surpreendeu foi o Rogério, na verdade, né? O Rogério na entrevista dele falar que fazer esse choro de cartola, sabe? Cartola costuma se meter nesse tipo de polêmica, não é muito dos técnicos, né? Mas falar que o trio paulista, que não sei o quê, e logo ele que jogou no São Paulo tanto tempo, a vida inteira. Fomos tão prejudicados tantas vezes, inclusive em 2009, né? Disputando o título brasileiro com o Flamengo. Mas enfim, isso é bom também para torcedor aí, viúva do Rogério Ceni, aprender que o Rogério, jogador do São Paulo, era uma coisa, o Rogério agora é técnico. E ele vai abraçar a causa de quem paga ele. No caso agora é o Flamengo, né? Então ele vai abraçar a causa do Flamengo. Tá lá usando o escudão do Flamengo no peito, então esquece esse negócio. Fica aí, Rogério quando vier pro Tricolor. Que não é assim não, cara. Vier pro Tricolor, ele tem que vir pro São Paulo um dia, se ele vier. Vai ser por mérito, não por nome, porque ele jogou no São Paulo. Tem que ser porque ele tá fazendo um bom trabalho, porque ele é um técnico bom, que vai agregar, que vai dar títulos para o São Paulo. E no momento eu não acho. Não acho que não seria uma boa ideia mesmo. Nem tá fazendo um trabalho tão bom assim no Flamengo, então, apesar do pouco tempo, né? Então o negócio é que a gente tem que valorizar o que tá com a gente. Valorizar o Diniz, valorizar os jogadores. Esses que estão fazendo essa campanha espetacular com esse time limitado de São Paulo. Não é um time ruim, longe disso, não é isso que eu disse. É um time bom, só que é um time limitado, um elenco limitado. Eu falei errado, não é um time limitado, é um elenco limitado, um elenco curto, que não tem peças de reposição à altura em todas as posições. Então, realmente a campanha é surpreendente aí, até para os mais fanáticos são paulinos. Ninguém esperava estar numa altura dessa do campeonato, estar disputando título, nem estar na semifinal da Copa do Brasil, com possibilidade de passar e chegar a uma final inédita desde o ano 2000, hein, contra o Cruzeiro. Então, o time realmente está de parabéns, a gente tem que valorizar o que essa comissão técnica, o que esses jogadores estão fazendo. E é isso. Pro jogo de quarta-feira, o São Paulo provavelmente não vai ter o Luciano de novo. O Luciano que teve a lesão, né, no jogo que antecedeu contra o Atlético Mineiro. E contra o Atlético veio o Tietê no lugar do Luciano, surpreendendo muita gente aí. Todo mundo achava que seria a substituição óbvia o Pablo, né? Só que o Diniz surpreendeu, colocou o Tietê. E o Tietê indo pra frente lá, fazendo pressão na saída de bola dos caras. Foi surpreendente. Jogou muita bola o Tietê, foi o melhor jogador da partida. E provavelmente o São Paulo virá com o Tietê de novo. A esperança é que o Luciano volte pro segundo jogo, que será no Morumbi, no dia 30 de dezembro aí. Véspera de Ano Novo, né? Então, acho melhor também, se for para ele voltar e correr o risco de estourar mais ainda, é melhor a gente tentar fazer esse jogo sem o Luciano e voltar com ele 100% para a segunda partida. Eu acho que o São Paulo tem condições de vencer o Grêmio na arena do Grêmio. O Grêmio, nos últimos 3 jogos, aí não anda fazendo boas partidas. Vem aí de uma eliminação pesada contra o Santos, 4-1, uma goleada na Vila Belmiro, onde o Grêmio não jogou absolutamente nada.
não jogou nada. O Grêmio tá mostrando sinais de desgaste aí do seu elenco, dos jogadores também. Então, mas tem que respeitar. É o Grêmio, é um time copeiro, não é qualquer time. É um time que sabe muito bem jogar esse tipo de competição. Então o São Paulo não pode vacilar, tem que entrar ligado igual entrou contra o Atlético Mineiro. Muita gente aí tava com medo quando o São Paulo perdeu para o Corinthians que pudesse vir daquela mesma forma contra o Atlético. E não foi isso que aconteceu. O time entrou com outra postura, entrou mais ligado, entrou com mais concentração, disputou mais as bolas, coisa que não tinha acontecido contra o Corinthians. O São Paulo perdeu todas as divididas, parecia que tirava o pé, não jogou com intensidade. Então, intensidade essa que o São Paulo vai ter que ter contra o Grêmio. Vai ter que se sobressair, principalmente fisicamente, contra o Grêmio, que é um time mais experiente do que o do São Paulo. Principalmente, como eu repito, nesse tipo de competição. Então, é torcer e confiar no time, vamos tentar fazer o máximo que der lá para sair com a vitória e tentar resolver depois no Morumbi, no dia 30. E torcer para o Luciano voltar, que ele é um jogador indispensável nesse time. É um jogador insubstituível. O Pablo não repõe ele à altura. Não tem um jogador que reponha essa versatilidade que o Luciano tem. Tanto de vir trazendo a bola de trás para frente, como o poder de passe, o poder de finalização dele. O Pablo, eu não gosto muito de ficar falando mal de jogador, mas para mim ele é horroroso, É um jogador que o São Paulo tem que depois tentar negociar, se possível. Não sei se vai ser fácil recuperar, dificilmente o São Paulo vai recuperar o que pagou nele, mas poderia pensar aí em, de repente, uma troca para o ano que vem, e sei lá. Mas o Pablo parece que não encaixa e não vai encaixar nesse esquema do Diniz. Ele é um jogador pesado, ele é um jogador que tem muito defeito de fundamento, de cabeceio, de passe, de domínio. Então eu acho que não compensa ter o Pablo no elenco, não. Eu acho que tem que ter alguém para repor, claro, Brenner, Luciano, mas não acho que o Pablo seja o cara certo. Assim como não acho que Carneiro também, nem Trellis sejam. Então o São Paulo, se quiser, o ano que vem, independente se ganha título ou não, nessa temporada que vai se estender agora até fevereiro, o São Paulo precisa de nomes melhores. Precisa de nomes melhores. Então, do mais é isso. Eu vejo vocês quarta-feira, após o jogo, para comentar como foi, se Deus quiser, com uma vitória, né, tricolores? Então, fiquem todos com Deus, um abraço, até mais.